Fala, flagramáveis, somos pentacampeões da Copa do Brasil, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre os problemas que a torcida do Flamengo teve no jogo, um pouco antes do jogo, durante e depois do jogo dessa segundo jogo da final da Copa do Brasil. Vamos falar também do Flamengo quebrando esse tabu da Copa do Brasil, vencendo o segundo jogo fora, algo que não acontecia desde 2017. Vamos falar também da premiação do Flamengo, 93 milhões de reais de premiação. O Felipe Luiz como técnico, né? Depois de 9 jogos, apenas 9 jogos como técnico profissional. Teve o dedo do técnico hoje também. O Arrascaeta, o meu cachorro, já tá latindo aqui porque ele quer comemorar também. E vamos falar um pouquinho também da CBF, que mais uma vez vai prejudicar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, muitas notícias para a gente comentar. Então, já curte aí e compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Chega aqui comigo para essa resenha, para a gente falar um pouquinho sobre esse título, sobre as últimas notícias do Flamengo. Lembrando que o Flamengo ainda continua no Campeonato Brasileiro, tendo ainda 6 jogos pela frente, já com a vaga da Libertadores garantida. Mas vamos falar sobre esse título super importante, um título que salva um pouco o ano do Flamengo, tendo em vista que o Flamengo aí disputou 3 campeonatos importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, infelizmente não deu pra gente na Libertadores. O Campeonato Brasileiro ainda existe uma possibilidade, é verdade, um pouco mais difícil, mas o título da Copa do Brasil ele veio para coroar esse ano que podia ter sido uma tragédia, né? Tendo em vista 2023, que nós não ganhamos nada. Então, nesse mês, a gente completava 2 anos que o Flamengo não ganhava um título de expressão nacional. E agora nós somos pentacampeões, graças a Deus, com 2 vitórias na final, ou seja, mostrando esse domínio do Flamengo, né? O Flamengo ganhou em casa e ganhou fora de casa. Eu queria destacar primeiramente aqui no primeiro tempo as escapadas pelo lado direito do campo com o Wesley, né? A gente observa, e eu já falei no último vídeo aqui, que o Wesley vem jogando muito bem. É um garoto de 21 anos que está sendo pretendido por alguns clubes europeus agora na próxima janela de transferências, mas a gente percebeu que mais uma vez ele sobrou em campo, né? Principalmente no primeiro tempo. Várias escapadas do Flamengo foram pelo lado direito. As bolas, às vezes, na linha de fundo, ele conseguiu salvar. Bolas que o zagueiro chegava primeiro e ele dava a volta e conseguia ganhar na corrida. Então, assim, o Wesley mostrando mais uma vez que estava sobrando. Numa entrevista depois do jogo, vários jogadores deram essa entrevista, o Wesley falou muito do Felipe Luiz, da importância que o técnico tem tido no jogo dele, né? Com muitos conselhos, afinal de contas, o Felipe Luiz também foi um lateral, então o jogador colocou esses apoios, né? E também esses conselhos que o Felipe Luiz está dando para ele, como sendo preponderantes aí para o jogo dele ter melhorado. Ele, mais uma vez, dando a declaração de que ficar no Flamengo foi algo providencial e que ele gostaria de ter vivido, né? Não gostaria de ter saído do Flamengo sem ter tido um título de grande expressão, ainda que ele tenha sido campeão do Campeonato Carioca. Tivemos aí, mais uma vez, alguns lances polêmicos, né? Mas principalmente no primeiro tempo, com aquela falta do Lianco em cima do Arrascaeta, que a princípio pensaram ali que não foi nada demais, mas depois analisando, o próprio time da Globo e da Premier resolveu assumir, né? Através do Paulo César de Oliveira, que é um ex-técnico, um ex-árbitro de futebol que hoje faz parte do time da Globo, assumindo que de verdade aquele lance foi para expulsão. Mais uma vez um lance polêmico em que o VAR, que está ali para ajudar o juiz, não aciona o juiz, não chama ele para analisar a situação e simplesmente, como era contra o Flamengo, eles deixam a decisão de campo tomar conta. Então o jogador apenas tomou um amarelo e foi só apenas uma falta a favor do Flamengo, quando na verdade a gente viu que o Arrascaeta, apesar de não estar indo em direção ao gol, ele ficaria livre para tocar para o Michael, que estava na ponta esquerda, livre para fazer o gol. Ou seja, poderia ter mudado a cara do jogo e mais uma vez um lance contra o Flamengo não é dado da forma como deveria ser dado. Eu fico imaginando se fosse contra o Palmeiras, contra o próprio Galo, eu fico imaginando se fosse a favor do Flamengo no Maracanã, o que estariam falando agora. Graças a Deus, o time do Flamengo não precisou desse lance e soube se impor, e aí terminou vencendo por 1-0.
é muito triste ver como a arbitragem continua errando. Jogo após jogo, lance após lance, nada muda, não há uma evolução, como o próprio Felipe Luiz disse que via uma evolução. Eu, como torcedor, não vejo. Aliás, deixa nos comentários aí o que você achou desse lance. Você achou que realmente foi um lance para cartão vermelho ou você acha que a arbitragem acertou em ter dado apenas um amarelo pro Leão? Coen, deixa aí seus comentários e já curte aqui esse vídeo, tendo em vista que o Flamengo foi campeão, então vamos subir essa curtida aí. Chamou a atenção também o primeiro tempo do Flamengo. O Flamengo mais uma vez anulou o Galo, né? No Maracanã o Flamengo fez isso nos dois tempos. Apesar do Galo ter saído ali com um golzinho no final, foi um erro individual. Aquilo ali não representou um verdadeiro ataque ao time do Flamengo, uma ameaça ao time do Flamengo. E hoje, mais uma vez, o primeiro tempo, o Flamengo anulou. O Galo tentou algumas jogadas, o Rossi fez algumas boas defesas, mas de fato, o primeiro tempo, o Galo não manteve aquela pressão que a gente imaginou que ele teria, né? Gostaria de destacar também o jogo do Everton Araújo, que mais uma vez ele parecia um menino grande, né? É um menino que subiu praticamente esse ano para o profissional. Foi esse ano que ele começou a ter algumas chances como titular, alguns jogos importantes. E mais uma vez, assim, ele dominou o meio-campo, né? Muito mais do que, por exemplo, o Alan, que tem muito mais experiência que ele, vinha entrando em alguns jogos. A gente consegue perceber que o menino teve ali uma não é propriedade que se fala, né? Mas ele teve ali uma autonomia, né? Ele teve ali um modo de jogar muito dele, né? Que a gente percebe que não faz, a idade não condiz com o que ele fez em campo. Então ele estava muito sóbrio nesse jogo, parecia muito maduro em campo e fez diferença nesse meio campo do Flamengo, que o Felipe Luiz armou ali muito defensivo, né? Para proteger a zaga. Muita personalidade é a palavra, né? Que o Everton Araújo teve. Já no segundo tempo, a gente percebeu que o Rossi começou a fazer aquelas ceras, né, que ele vem fazendo nos últimos jogos também para ganhar tempo de jogo, tendo em vista que os goleiros, né, adversários fazem isso com o Flamengo quando jogam contra o Flamengo, estão na vantagem. Mas eu queria destacar principalmente os lançamentos do Rossi. A gente observa que os lançamentos deles continuaram dando efeito, né? Então logo no início do segundo tempo, alguns lançamentos aí quase geraram gol. E só não geraram gol porque o goleiro do Atlético estava numa boa tarde e noite, né? E conseguiu fazer algumas defesas. Porque se a gente fosse contar as chances claras de gol, era para ter sido uns 3-0 ou mais. Várias bolas que o Flamengo perdeu porque chutou em cima do goleiro. Isso aconteceu umas 2 vezes seguidas com o Michael, aconteceu com o Alexandro, aconteceu com vários jogadores do Flamengo. Pergunta que eu fiz aqui, enquanto eu anotei, né? Os jogos, e quando ele fez uma substituição, ele tirou o Arrascaeta no que pode ter sido o último jogo do Arrascaeta esse ano pelo Flamengo. Ele já tinha dado a declaração de que ele passaria por uma cirurgia, uma raspagem no joelho ali para resolver o problema do menisco. E aí, no iníciozinho do segundo tempo, o Felipe Luiz tira ele e coloca não um jogador da mesma posição, mas ele coloca simplesmente o Fabrício Bruno, formando uma linha de 3 zagueiros no time do Flamengo. E a primeira anotação que eu fiz foi: Felipe Luiz foi retranqueiro ou ele foi malandro por entender o jogo? Quando a gente vê o resultado final, a gente vê que, na verdade, ele acertou. Mas, enquanto ele estava fazendo aquilo, a minha anotação era uma dúvida, por isso está aqui em forma de pergunta, porque poderia ter dado errado, poderia ter chamado mais o time do Atlético Mineiro para cima do Flamengo. Mas, mais uma vez, o Felipe Luiz se mostra um grande treinador, né? Com apenas 9 jogos como profissional, ele ganha o seu primeiro título, um título muito importante. E, mais uma vez, ele se mostra um treinador que é muito inteligente com relação à leitura de jogo. A gente percebe que o Felipe Luiz ele consegue ler jogo a jogo. Então ele não tem uma única forma de jogar, um único modo de pensar o jogo. Ele vai analisando a cada substituição do time adversário, a cada ataque, a cada situação de gol, por exemplo. Então, mais uma vez, a gente vê que foi muito inteligente, porque apesar de ele ter colocado mais um zagueiro, o Flamengo ainda assim, depois dessa substituição, ainda vem fazer um gol e faz um gol com o jogador que o Felipe Luiz coloca no jogo. Ou seja, o dedo do técnico ali fazendo efeito. Eu não sei vocês, mas eu acredito que o Felipe Luiz, né? Eu acredito que nós estamos vendo um grande técnico de futebol. Eu arriscaria dizer maior até que o JJ, né? O JJ ele tinha um modo de jogar, ele tinha um pulso muito firme, mas em termos de jogo a jogo eu percebo muito mais o Felipe Luiz assim, muito mais vivo, né? Muito mais atento ao que está acontecendo, e ele não espera
a coisa acontecer, ele mexe, ele antecipa as situações. E isso, ao meu ver, é de uma inteligência fora do comum. Tendo em vista até o último treinador que o Flamengo teve, que foi o Tite, que se mostrou um técnico muito ultrapassado, muito fechado, muito retranqueiro, muito cabeça realmente fechada, não tinha essa flexibilidade jogo após jogo. Gostaria de chamar também a atenção, né, dos gols perdidos do Flamengo. Teve um lance de cobertura de um gol que o BH tentou a cobertura, o goleiro deles espalmou para fora. 2 chances seguidas com o Michael. O Michael podia ter aberto o placar e logo em seguida ele foi substituído. E a partir disso o Flamengo incendiou o jogo. E é aí que eu queria saber de vocês também, de novo, a opinião de vocês, se vocês, aonde vocês assistiram o jogo e se quem assistiu o jogo conseguiu ouvir a torcida do Flamengo. Porque de onde eu estava, eu assisti em casa, eu assisti com muita atenção ao jogo, eu só ouvi a torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo foi apenas 4.000 pessoas dentro de um jogo onde o recorde foi de 44.876. Mais uma vez mostrando que o Flamengo é um trem pagador, né? Aonde o Flamengo joga, o time da casa lota o estádio. Então, o Atlético Mineiro bateu o recorde no seu estádio, 44.000. O Flamengo, quando pega um time pequeno, mete 60.000, só para vocês terem uma ideia, né? Mas tudo bem, foi o recorde deles. E apenas 4.000 pessoas eram flamenguistas, ou seja, nem 10% do público que tinha lá. E depois desses lances ali do Michael, do Bruno Henrique perdendo o gol, a gente só via a torcida do Flamengo gritando. Eu queria saber se vocês também ouviram isso, né? Era nítido isso na televisão. Bom, falando um pouco dos gols perdidos ainda, eu acho que esses gols não podem ser perdidos. Se fosse, por exemplo, uma final de Libertadores com um jogo único, fariam falta esses gols, né? Mas a gente vai ver que foram as melhores chances do jogo. E isso consagrou o goleiro deles. Tanto é que no final do jogo ele deu uma entrevista até um pouco feliz, né? Ele foi derrotado, mas ele estava feliz, mostrando que foi um grande jogo dele. Ele até falou que ele trocaria a vitória e trocaria o título se ele jogasse mal, né? Ele preferia jogar mal e ser titular, mas a gente percebeu que ele estava titular não, se fosse campeão, né? Ele preferia ser campeão jogando mal do que jogando bem e perdido. Mas a gente via que ele estava feliz porque ele realmente foi um grande homem no gol. Ele fechou o gol. Se não fosse ele, o Flamengo teria feito 3 ou 4 gols. A gente chama atenção também, né, sobre o Pedro, né, falando um pouco então também do campeonato da Copa do Brasil em si, desse título que aí coroou Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, ao lado de Zico e Júnior como os maiores vencedores, né, os jogadores que mais venceram, que mais conquistaram títulos com o Flamengo, 13 títulos cada um, né? O Gabigol, a gente vai falar um pouco disso. Gabigol anunciando aí que não jogará mais com a camisa do Flamengo, que foi o último título dele com o Flamengo, mas ele conquistou seu 13º título. Então, assim, Arrascaeta e Bruno Henrique, que ainda estão jogando no Flamengo, ganhando mais um campeonato, se tornam os jogadores com mais títulos da história do Flamengo. E nessa Copa do Brasil, incrivelmente, o Pedro, mesmo machucado, ele fecha como artilheiro, né, do Flamengo com 3 gols, mostrando a importância que tem o Pedro no Flamengo. Um outro destaque que nós temos que dar é com relação às brigas, né? De fato, esse porradeiro que aconteceu na Arena MRV. Antes do jogo isso já aconteceu, com tentativa de invasão, gás de pimenta na torcida, mesmo a torcida chegando cedo. Depois de algumas tentativas, né, de invasão por parte dos torcedores do Atlético Mineiro, muitos copos e objetos jogados no gramado e os próprios jogadores do Atlético Mineiro ali descontrolados tentando uma briga com o Flamengo, tentando desestabilizar o time quando perceberam que tomaram aquele gol que seria o gol que selaria esse título, né, esse vice-campeonato para o Atlético Mineiro. E eu chamo a atenção porque a gente vem fazendo muitas lives, vem fazendo muitos vídeos e a gente termina encontrando alguns torcedores do Atlético Mineiro, né, de outros times, e muita gente colocando o Flamengo como se fosse o grande rival nacional do Atlético Mineiro. A gente percebe que essa rivalidade é muito mais do Atlético do que do Flamengo. O Flamengo não lida com o Atlético como se fosse essa rivalidade nacional que eles tanto querem. E isso parece que isso enche tanto, inflama tanto o ânimo deles, né, que essa briga aconteceu aí dos jogadores, da torcida, né, a ponto da polícia
ter que intervir, e o Hulk também pedindo para a torcida parar de tacar objetos no campo, o que de fato a gente espera que sejam punidos rigorosamente para que isso não volte a acontecer, porque se está com ali alguma coisa mais séria, né, vários copos caíram no Gabigol, caíram no rosto de jogadores, se fossem objetos um pouco mais pesados, poderiam causar lesões, pegar no olho, pegar na cabeça, né? Não é algo que a gente costuma ver. Alguns times ganham de outros, né? E isso não costuma acontecer, isso não é algo normal, isso não pode acontecer. Então fica nosso alerta aí para esse ponto negativo. E por último, né, a gente ainda tem algumas coisas para falar, mas não tem como deixar de falar um pouco aqui dessa declaração do Gabigol. É claro que a gente tem coisa mais importante para falar e é justamente sobre isso que eu queria falar aqui, porque eu achei que a declaração do Gabigol ela foi super inoportuna, né? Tendo em vista esse título super importante do Flamengo, num ano final de eleição para a diretoria, num ano que o Flamengo está vindo de outro ano sem vitória, sem nenhuma vitória expressiva, então é um título muito importante que garante a vaga na Libertadores de 2025, né? Um momento super único do time, e aí vem o Gabigol e dá uma declaração que termina passando por cima desse momento. Ele não foi feliz ao dar essa entrevista ao vivo para a Globo, revelando que foi o último título dele com a camisa do Flamengo, que ele não vai mais ser jogador do Flamengo, e por pouco ele não fala que ele fechou contra o clube, o que veio logo em seguida pela própria reportagem da Globo. Então, assim, em 14 minutos, né, contados no relógio, depois que o Flamengo foi campeão, a gente teve aí a comemoração, a notícia do Gabigol, alguns jogadores pegos de surpresa porque não sabiam, Felipe Luiz, o Marcos Braz, e logo em seguida a Globo revela que o Gabigol fechou com um Cruzeiro. Então, em pouco tempo aí de que a gente podia estar comemorando esse pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil, a gente teve que apurar aí essa informação de que o Gabigol não joga mais no Flamengo, colocando a culpa diretamente na diretoria, foram palavras dele, né? E colocando um pouco também a culpa no Tite, sem citar o Tite, ele fala que o último técnico não confiava nele como jogador e que a diretoria apertou a mão, segundo as palavras dele, né, dele e da família dele, mas não cumpriu com aquele combinado. Ele pediu 2, 3 anos e a diretoria não seguiu nesse pensamento. Queria saber de vocês, qual a opinião de vocês com relação a essa declaração do Gabigol e se vocês acham que realmente a diretoria errou com ele, né? Porque, ao meu ver, ele também errou com a diretoria e, nesse sentido, ele não colocou os pontos negativos dele ou os pontos que ele errou. Ele apenas apontou dedos. E, mais uma vez, repito, ele foi infeliz na decisão do melhor momento para dar essa declaração. Não custava nada o Gabigol ter dado essa declaração em alguns dias depois. No próximo jogo, talvez, ele ainda vai jogar, né? Ele não temos outro atacante, ele vai jogar, ele poderia ter feito isso em outro momento. Ou seja, o Flamengo ainda tem 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o que vai virar uma certa pressão na cabeça do Felipe Luiz de colocar um jogador que já não está mais com a cabeça no Flamengo. Ele disse que vai curtir esses últimos momentos, mas isso aqui não é uma colônia de férias. O Flamengo não precisa de um jogador para curtir, o Flamengo precisa de um jogador para jogar, né? Ele quer se despedir, ele merece por tudo que ele fez, mas nenhum jogador está acima do Flamengo, né? Então, assim, a declaração do Gabigol, mais uma vez se colocando, né? Parecendo que está se colocando à frente do Flamengo. Vou me desfrutar desses últimos momentos. Enfim, deixa seus comentários aí, o que você achou disso, se você concorda comigo ou não. Você pode discordar comigo, não tem problema. Para a gente finalizar aqui, gostaria de chamar a atenção um pouco da questão do Felipe Luiz, né? Mais uma vez, as mexidas deles deram certo, as mexidas do Felipe Luiz, principalmente do Plata, ele bota o jogador que faz o gol. Esse gol podia ter nascido de qualquer jogador, mas quando nasce de uma substituição, a gente percebe que tem um dedo do técnico ali. Então, mais uma vez, ele mostrando, como eu disse no início do vídeo, uma leitura de jogo, né? Uma inteligência com relação ao que está sendo jogado naquele momento. Então, Plata, que ele coloca, não vinha bem, estava recebendo até algumas críticas, né, de alguns torcedores. Ele, de fato, entra e faz o gol que sela aí esse campeonato, esse pentacampeonato do Flamengo. Esse é o primeiro título do Felipe Luiz após 9 jogos como profissional, então a gente percebe aí um grande potencial que a gente já via, né, no Felipe Luiz, mas agora consolidado. Ele já entra para a história do Flamengo como um recém-técnico que já ganha um título dessa importância. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a notícia que aconteceu ontem, né, sábado, né, que mais uma vez aí tivemos 2 jogadores lesionados na seleção brasileira e o técnico Dorival Júnior, um desses jogadores, chamou o Léo Ortiz, o que mostra que o Léo Ortiz está jogando muito bem na zaga, né?
Então ele chama o Léo Ortiz para a vaga do Éder Militão, o zagueiro do Real Madrid, que se machucou nesse final de semana, numa goleada do Real Madrid, de 4-0, se machucou junto com o Rodrigo. Então, para substituir esses jogadores, o Dorival chama o Léo Ortiz, o que vai prejudicar o Flamengo, porque o Flamengo ainda tem 6 jogos para jogar no Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos serão aí contra Galo, né, no Maracanã. Eu estarei lá, farei vídeo para vocês também, para a gente falar um pouquinho dessa coroação da faixa do Flamengo aí, como campeão, né, pentacampeão da Copa do Brasil. Mas o Flamengo já não vai contar com o Gerson, que já estava convocado, e agora também com o Léo Ortiz. Então mais um desfalque aí que a seleção brasileira produz para o Flamengo. Lembrando que esses jogos da seleção não faz com que os jogos do Campeonato Brasileiro parem. Então, ou seja, todos os jogadores convocados, eles vão desfalcar os seus times nas rodadas aí, o que vai acontecer com o Flamengo na próxima quarta-feira. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje, mais uma vez um vídeo em comemoração, mas fazendo também uma leitura desse pós-jogo Flamengo 1, Galo 0, lembrando que esse jogo foi lá em Minas Gerais, então o Flamengo é campeão com 2 vitórias aí, mostrando a sua superioridade. Eu fico imaginando como seria o Flamengo um mesinho antes, né? Se o Felipe Luiz fosse contratado um mês antes, o que aconteceria com o Flamengo, se a gente ainda estaria vivo na Libertadores, por exemplo. Enfim, não temos como saber, mas estamos aqui para comemorar esse título muito importante, colocando o Flamengo aí nas prateleiras mais altas dos times brasileiros. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, dá aí a sua opinião sobre o que você acha que tem que melhorar ou sobre o nosso conteúdo aqui. Compartilha para quem gosta dessa resenha de torcedor para torcedor um pouco mais raiz. E segue a gente se você não segue ainda, para você não perder outros vídeos como esse, beleza? Saudações rubro-negras para vocês e parabéns a todos aqueles que torceram para o Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil. Um abraço, rapaziada, até a próxima.